Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna, muito bom dia para você que está começando o seu dia. Ontem aqui no canal a gente fez um vídeo falando sobre a primeira lista de dispensa do esporte, né? Se a gente pode colocar dessa forma, não é oficial essa nomenclatura de primeira lista, mas de jogadores que já estão deixaram o esporte. A gente já tem alguns nomes que a gente já detalhou nesse vídeo. Se você voltar a um vídeo aqui, eu vou deixar na descrição o vídeo, você vai assistir, inclusive agradecer, teve mais de 10 mil visualizações, teve muitos comentários, que bom que vocês gostaram desse vídeo. Mas agora a gente vai fazer uma parte 2. Qual seria a parte 2? Seriam os jogadores que precisam deixar o esporte, os jogadores que não devem continuar no esporte. Claro que se eu for fazer aqui o nome de todo mundo, vai ser um vídeo aqui de 1 hora. Porque tem muita gente que deveria sair. E detalhe, não só jogador, mas diretoria, auxiliar, tem uma porrada de gente que não deveria estar no esporte. Mas eu quero detalhar aqui os nomes mais importantes / caros que deveriam deixar o esporte. Porque acredite, tá? Tem jogador aí que fez uma temporada bizarra no esporte e tem contrato ainda com o esporte. Tá? E tem contrato ainda com o esporte. Eu vou explicar tudo pra você nesse vídeo. Antes de mais nada, só pedir pra você se inscrever, ativa o sininho, deixa o teu like, dá essa moral pra gente. Estamos trazendo conteúdo todo dia pra você ficar munido de muita informação aqui no canal do Lula. Então, se você puder se inscrever, eu vou ficar muito grato. A gente tá retomando o canal, né, essa semana, desde o dia 1º de dezembro. Estamos trazendo vídeo todo dia pra vocês. E tem muita gente que pensa assim, ó, Luna, eu não tava recebendo a notificação do canal. Não é isso, né? Que eu não tava fazendo vídeo mesmo, tá? Então, assim, eu parei basicamente 2 meses, mas voltei agora no mês de dezembro. Então, vou precisar da tua ajuda, que é o seguinte, ó, se você puder clicar no botão, você já é inscrito, clica no botão de desinscrever e se inscreve de novo. Luna, que loucura é essa? Porque isso ajuda o YouTube a entender que, ó, esse canal voltou, então eu vou mandar esse vídeo para mais pessoas e a gente vai conseguir trazer o engajamento de volta aqui no canal. Se você puder fazer isso, você vai me ajudar demais. E se você não é inscrito, se inscreve aqui, ajuda a gente aqui a continuar fazendo esse trabalho independente, um canal que até o momento não tem patrocínio. O patrocínio são vocês, então se eu puder se inscrever aqui, eu vou ficar muito feliz, tá bom? Vamos lá! Primeiro nome na lista, esse nome ele encabeça a lista, mas encabeça com C maiúsculo, com E maiúsculo, tá? Porque é realmente um jogador que chegou com status de maior contratação do ano, chegou com status de Champions League, mas a verdade é que na prática foi uma porcaria, que é o Sérgio Oliveira. O Sérgio Oliveira é um jogador que jogou Champions League, né? Inclusive jogou contra Cristiano Ronaldo, né? Acho que chegou até a figurar em semifinal, quarta de finais de Champions League, mas não rendeu absolutamente nada no esporte. E o pior de tudo, além de não render, era um jogador que se mostrava cagando e andando, desculpa a palavra, cagando e andando pro esporte, tá? Então é um jogador que, esse é o primeiro da lista que a gente tem que comentar. Já vai comentando, inclusive, tua lista completa aqui nos comentários, já vai botando os jogadores que você quer. Antes de eu falar, pra você não dizer assim, só falei isso por conta de Luna. Então você já vai comentando aí quem você queria que deixasse o esporte. Mas esse é o primeiro da lista, porque esse realmente é um jogador que, caríssimo, caríssimo. Eu não tenho informação de salário, eu não gosto de falar de salário, mas assim, falam-se aí que gira em torno, acima o salário desse cara, contudo, acima de 350 mil reais. Então, para um time como o Sport, é um salário muito alto. Tá? Então, é um jogador que, para mim, deveria deixar o Sport. Agora, não é fácil. Esse jogador ele tem contrato com o Sport, e se ele não quiser sair do Sport, ele pode ficar no Sport. Ele que escolhe, inclusive, se ele vai continuar no esporte ou não. Então é uma situação bem complicada que o esporte vai ter que tentar contornar. Quem entrar, já é de consenso que as 3 chapas não querem contar com o Sérgio Oliveira. Agora, se o Sérgio Oliveira quiser ficar, não tem chapa que tire ele. Ele vai ficar porque ele tem contrato. Outro jogador, que esse já deve estar saindo realmente agora no final do ano, porque o contrato está finalizando, é o Gonçalo Paciência. O Gonçalo Paciência é um outro jogador que eu já vou na contramão do Sérgio Oliveira. Para mim é um jogador que quando entrava em campo se dedicava, se esforçava, mas não entregou. Não foi um jogador que conseguiu futebolisticamente, né, entregar dentro de campo nada que agregasse para o esporte. Teve uma estreia massa, fez 2 gols, né? Eu lembro que o Fefux, inclusive o Fefux, ele narrou esse jogo e eu comentei a estreia do Gonçalo Paciência pelo canal Gold. Ele falou o seguinte, né? O Fefux ele falava: senhoras e senhores, conheçam Gonçalo Paciência, meu irmão. Naquele dia ele disse, pronto, cara, Sport achou um centroavante monstro aí, mas na prática, irmão, foi horroroso. Então é um jogador que tem que sair também, tem altos salários e ele precisa deixar o Sport urgentemente, tá?
Outro jogador, e esse jogador não é um jogador que fez corpo mole, não é um jogador que fez montinho, nada disso, mas é um jogador que foi definhando à medida que ele ficava no esporte e tem um contrato longo, que é o Romarinho. Tá? O Romarinho, ele é um jogador que tem um salário alto, ele é um jogador que tem um contrato muito longo, como eu falei, mas que não consegue ter uma regularidade. É um jogador que em alguns jogos ele entra e faz bons jogos, mas nunca consegue se firmar a ponto a gente olhar para ele ser titular. E assim, você tem um jogador tão caro, com um contrato tão alto, e que você não tem confiança nem perspectiva de que ele seja titular nesse time do esporte, para mim é um jogador que tem que ser dispensado, tá? Então, agora, claro, não dá para simplesmente chegar e vai embora. Tem que negociar o jogador. Tá? E o jogador tem que querer ir embora. Então, esse é o problema do esporte. Ao longo desse vídeo, você vai entender o que eu estou falando, que tem vários jogadores que têm contratos altos com o esporte. Tá? Tem altos salários com o esporte. Então, esses jogadores, eles precisam ser negociados. Não posso simplesmente dizer, vai embora e bota na justiça. Não é assim que funciona. Você tem que realmente negociar. Então, para mim, o Romarinho é outro jogador que deveria deixar o esporte. Outro jogador, e aí esse jogador, ele tem contrato renovado, e para mim, e é uma opinião muito pessoal minha, não deveria continuar no esporte, é o Rafael Thierry. Tá? Eu acho que o Rafael é um jogador que agregou demais para o esporte, entregou muito. Acho que inclusive é um jogador que merecia uma despedida honrosa pelo tempo que ele passou no esporte, é um jogador que tem mais tempo hoje nesse atual elenco do esporte, mas é um jogador que não consegue agregar mais. Né? O primeiro ponto é que a gente não consegue saber quando ele vai jogar, porque infelizmente ele tem um problema grave de lesões e esse problema faz com que a gente veja que ele está tudo bem e de uma hora para outra o jogador não pode jogar. Então não dá para a gente contar com esse jogador. Tá? E o outro ponto também, cara, é que sempre que ele tinha uma lesão que ele voltava bem. Desde a última lesão que ele voltou muito abaixo. Inclusive o Ramon Menezes, que para mim é um jogador que deve ficar, inclusive eu vou fazer um vídeo de jogadores que vão ficar e devem ficar no esporte para a próxima temporada. Ramon Menezes está jogando muito mais bola do que o Rafael Thierry, sabe? Ele caiu demais de produção, sabe? E na minha visão é como se tivesse entregado, assim, deixa pra lá, sabe? Não que seja o caso, não estou afirmando isso, mas eu sinto, a impressão que eu tenho é sempre essa. Tá? Então é um jogador que, na minha opinião, não deveria continuar no esporte. Ele renovou o contrato com o esporte. Né? A diretoria do esporte deixou esse presente para vocês, né? Pra gente, né? Essa permanência do Rafael Thierry até o final do ano que vem. Mas para mim é um jogador que deveria ser negociado, deveria sair do esporte. Urgente, inclusive. Urgente. Porque a Rafael dependência, para mim, é uma coisa que me incomoda demais. De verdade, assim. Me incomoda tanto. Não é um cara monstruoso a ponto de a gente olhar e falar, hoje é insubstituível. Não é. O Ramon Menezes chegou aí e mostrou que não é insubstituível, tá? Outro jogador que para mim está muito desgastado com a torcida e que deveria sair muito, esse é o Johan. Tem contrato finalizando agora, no final do ano. Acredito que a diretoria não vai renovar com o Johan, mas é um jogador que, cara, me decepcionei muito, porque assim, quem acompanha futebol nacional, não só o esporte, vai lembrar que o Rafael, se vocês ouviram um galo cantando aqui, é porque tem um galo aqui. No apartamento aqui que eu moro, atrás dele tem como se fosse um mini sítio. E tem um galo, que irmão, que esse galo canta o dia inteiro. Esse galo, ele não é da madrugada não, esse galo é o galo do dia inteiro. Tá? Mas assim, pra mim deveria sair, sabe? É um jogador que jogou muito no Atlético Mineiro, jogou muito, foi campeão brasileiro pelo Atlético Mineiro, foi campeão brasileiro no Palmeiras, mas assim, quando chegou no esporte não fez nada. Então é um jogador que acho que não vai ter nem contestação. Comenta aí se você acha que ele deveria ficar, se alguém acha que ele deveria ficar, porque eu acho que ninguém queria que esse jogador ele continuasse. E mais um jogador dessa lista, que eu acho que esse deveria sair, porque eu acho que ele se desgastou, e é um bom jogador pra mim, tá? Mas se desgastou, não consegue mais entregar, é o Kaique França. Esse jogador, o Kaique França, é um jogador que pra mim, ele chegou muito bem no esporte, muita segurança, sabe? Fez o torcedor esquecer muito rápido do Maílson, né? Porque o esporte vinha naquele momento com problemas graves de goleiro, tanto que o esporte contrata esse jogador com 1 ano de contrato, e 3 meses depois dele vir, já renova o contrato com esse jogador. Mas a verdade é que ele foi perdendo confiança à medida que o tempo foi passando, não foi entregando, sabe? E pra mim é um jogador que tem que deixar o esporte urgentemente. Não é um salário tão alto, não é um jogador problemático, é inclusive um jogador até que agrega positivamente nesse elenco do esporte. Mas na prática, irmão, futebolisticamente, não consegue mais entregar. E a gente vê, quando o jogador não consegue mais entregar, né? Você vê o próprio Thiago Couto, que pra mim ainda poderia agregar pro esporte, tá?
não estava agregando nada no esporte, sai do esporte, vai para o Vitória e se torna um pilar. Se torna um dos melhores jogadores do Vitória. Então mostra que às vezes o ambiente estraga o jogador. E assim, o ambiente estava tão ruim no esporte que eu acho que estragou ainda mais o Kaique França. Então para mim é um jogador que deveria ser negociado também, tá? Tem outros jogadores que vocês vão colocar nos comentários? Coloca nos comentários se você quiser que eu faça a parte 3 desse vídeo de jogadores que deveriam deixar o esporte. Se tiver aqui um número muito alto de comentários, de pedido aí, e de likes e de views, eu faço a parte 3 desse vídeo aqui. Mas eu quero saber a tua opinião, comenta aqui. Bota a tua lista. Quem é a tua lista de dispensa do esporte? Independente se tem contrato ou não. Vamos colocar aqui no nosso mundo aqui do canal do Luna aqui, quem você deveria dispensar do Sport Clube do Recife. E é claro, qualquer atualização eu volto e trago tudo na íntegra. Não esquece de se inscrever, dar o like, comentar aqui, dar essa moral pra gente pro canal que tá voltando, tá bom? Um abraço, até já. Tchau, tchau.